Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, que possamos estar bem e vibrarmos bem para todos aqueles que necessitam mais do que nós. O tema de hoje é um tema tirado do Reformador, da nossa irmã Clara Lila Gonçalves Araújo. Suicídio, um tema recorrente. E muitos dos irmãos podem falar, mas eu já ouvi esse tema aqui na Fundação, por que novamente falar de suicídio? E a razão de ser um tema recorrente é porque o suicídio também é recorrente na nossa sociedade. A todo momento temos notícias de pessoas cometendo esse ato, né? E nós ouvimos muito sobre suicídio. Nós ouvimos nas redes sociais, notícia de um conhecido, de um familiar que que acaba de cometer esse ato. A doutrina espírita nos explica que o suicídio é um dos atos mais graves, vejam só, é um dos atos mais graves que poderíamos praticar diante das leis de Deus. Suicídio é um ato gravíssimo e, infelizmente, existem pessoas que elas banalizam a situação. Mas a vida é dele, ele quer morrer, que ele morra. Esquecendo que a vida, ela nos foi dada por Deus. É um dom de Deus e de suma importância. Então não podemos banalizar o ato do suicídio, né? Muitos acham que é considerado até desculpável. Ele suicidou porque estava envergonhado, porque estava com muitas dívidas, porque a doença o fazia sofrer muito. Nada disso é desculpa para que a pessoa cometa o suicídio. Sabemos também que o suicida, ele não quer morrer. Ele quer matar o mal que o atormenta. Ele quer finalizar com aquele mal. Ele não quer morrer, na realidade. E outro ponto, isso em se tratando dos jovens. O jovem também, ele é influenciado pelas mídias. Foi criado na Rússia um jogo, Baleia Azul, que todos vocês devem ter ouvido falar. Esse programa, eles induziam o jovem a quê? Exigências de automutilação, olha a crueldade. Automutilação, fotografar-se em lugares perigosos, passar em frente de um trem em movimento, pular de um edifício muito alto. E inúmeros suicídios aconteceram por causa desse programa Baleia Azul, induzindo o jovem a acabar com a vida, né? E outro ponto que a doutrina nos fala, que nada, absolutamente nada, pode justificar o suicídio como meio de resolver as nossas dificuldades, né? As nossas perturbações, sejam as crises mais cruciais possíveis. Nada justifica. Uma pessoa perde um ente querido e eu não aguento viver sem ela, eu não aguento viver sem ele. E suicida, porque o objetivo é encontrar com o ente amado. Lê do engano. Ele vai levar um longo tempo para esse reencontro, porque ele estará em situação completamente diversa daquele que foi. E além de todo o sofrimento acarretado pelo suicídio, né? E ele fala que com o suicídio nós estaremos infringindo a lei de Deus e causando os mais sérios prejuízos às nossas futuras reencarnações. Veja só a seriedade do suicídio, porque após a morte
Não podemos nos esquecer disso, porque a vida continua, o corpo morre, mas o espírito sobrevive. Então, após a morte, o suicida vive intensos sofrimentos. Vemos os relatos no livro do escritor português Camilo Castelo Branco, Memórias do Suicida. O outro livro, Martírio dos Suicidas, do Almerindo Martins de Castro. E mais recentemente, um livro que eu recomendo a todos que leiam esse livro, Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, aquele jornalista da Globo, que ele é espírita. E ele escreveu esse livro, que é uma pérola, esse livro, Viver é a Melhor Opção. Então, em todos esses livros, fala do sofrimento do suicida após a morte. Mas por que ele sofre? Vejamos então. Porque ao lesarmos o nosso corpo físico, lesamos também o nosso perispírito, que é o modelador do nosso corpo. Ele que dá um modelo ao nosso corpo. Então vejam só, nas rodas de um trem, um tiro no ouvido, pelo fogo ou veneno, traumatizamos o nosso perispírito. E nas encarnações futuras poderão produzir, vejam meus irmãos, enfermidades insolúveis, tais como paralisia, epilepsia, retardamento mental, doenças na pele ou gástricas, dependendo do órgão lesado. Então, voltaremos ao corpo físico com lesões gravíssimas devido ao suicídio, né? Lembrando que isso aí não é castigo de Deus. Não pensa que é um castigo imposto por Deus, porque são consequências causadas pela ação do suicídio, né? Ele fala, é um efeito natural de uma causa desarmonizada com as leis da vida e da morte. Vê lá no Livro dos Espíritos, Lei da Criação, né? Então, ele diz o seguinte, que todo esse acervo de males, toda essa coleção de males, será de inteira responsabilidade do próprio suicida. Não pode culpar ninguém, é de inteira responsabilidade do próprio suicida, porque não era esse o destino que Deus deu a ele. Ele foi por conta própria, usando a sua liberdade, que provocou essa morte trágica, né? Ele próprio fabricou, então, esses tormentos, né? E muitos cometem suicídio em nome da honra. Ele estava envergonhado, a sua honra foi ultrajada e a sociedade muitas vezes bate palma para isso. Mas ele diz o seguinte, que honra é enfrentarmos as adversidades com fé em Deus e coragem, porque nunca estaremos sozinhos. Somos amparados por Deus, pelos nossos protetores espirituais, seja em qualquer situação de sofrimento. Muitos de nós que já viram a separação de um filho, é uma dor cruel, de uma pessoa amada. Não é dizer que não dói não, meus irmãos, dói muito. Mas temos que saber que a nossa vida aqui na Terra é uma passagem. Nós estamos matriculados numa escola para aprendermos determinadas matérias do nosso interesse e da nossa necessidade. Passamos pela Terra, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Mas temos que lembrar da misericórdia de Deus, que não deixa o suicida em desamparo, né? O suicida, quando, logo depois do ato, ele é levado para um local chamado o Vale dos Suicidas, localizado no umbral, um lugar de muito sofrimento.
Quem viu o filme Nosso Lar teve uma amostra do que é o Vale do Suicida, porque o André Luiz ele não cometeu o suicídio direto, ele cometeu o suicídio indireto, através do mau gênio dele, que muitas vezes ele tratava os clientes com muita aspereza. Ele usava o cigarro e usava a bebida. E isso provocou a doença que fez com que ele desencarnasse. Então, ele passa longos anos no Vale dos Suicidas, né? Então, o suicida é levado para esse vale, que chama Vale dos Suicidas. Mas lá eles são socorridos e levados para os hospitais espirituais. E um hospital importante que atende o suicida é o Hospital de Maria, que foi criado por Maria, mãe de Jesus. Então, nesse hospital, eles são cuidados, eles são orientados para novas reencarnações. Então, quem leu Memória do Suicida vai ver como que é a estrutura do Hospital de Maria, o cuidado, o amor que esses irmãos, porque o suicida é o nosso doente mais doentio. É o que mais necessita do nosso pensamento de amor, das nossas preces, das nossas vibrações. Porque ele consegue desarmonizar de tal forma o perispírito que ele leva um longo tempo para se harmonizar. Entendeu? Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, relata a história de um pai que se suicida para evitar que o filho vá para a guerra. Porque ele morrendo, o filho passa a ser arrimo de família e ele então livra o filho de ir para a guerra, né? À primeira vista parece uma desculpa, até desculpável, né? Mas ele livrou o filho de ir para a guerra. Não, faltou a ele fé em Deus. Mesmo o filho indo para a guerra, ele não poderia suicidar-se, né? Faltou confiança em Deus. O homem, ele não tem direito de dispor de sua vida. A vida lhe foi dada visando sua evolução, o seu crescimento espiritual. Ninguém vem para o planeta Terra, reencarna num planeta em formas materiais, passeio, caiu de paraquedas, não. Todos nós temos uma programação a cumprir. Uma programação de estudo, desenvolvendo o nosso intelecto e principalmente desenvolvendo o nosso lado moral. É o amor, a caridade, o perdão, a paciência. Temos o livre-arbítrio, mas também somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio, né? O suicídio, ele diz o seguinte, que o suicídio, mais severamente, é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias, que são, ao mesmo tempo, expiação e provas. Então, ou estamos em expiação, expiando as faltas sérias cometidas no passado, ou estamos sendo provados para ferir a nossa firmeza espiritual. Um exemplo de uma prova, aquele espírito que durante muito tempo ele foi desonesto e ele pede uma reencarnação para ele provar que aprendeu que ele não é mais desonesto. Chega no mercado, recebe um troco a mais. É uma coisa tão simples que acontece muito corriqueiramente. Ele recebe aquele troco. Ali a prova, ele está sendo testado. Ele devolve o dinheiro que recebeu a mais ou ele embolsa esse dinheiro. Então, nós somos testados e provados nas pequenas coisas que nem sequer nos damos conta, mas estamos sendo provados, né?
E ele diz que furtar-se a elas é fugir das tarefas assumidas antes de reencarnarmos. Porque antes de reencarnarmos, nós fazemos uma programação com os nossos mentores. As coisas mais importantes da nossa vida, o que acontecerá naquela encarnação, elas são programadas. As coisas mais importantes. Então, serei testado de ter muito dinheiro e de repente acontecer alguma coisa e perder. Serei testado às vezes na dificuldade financeira, de aprender a humildade, a resignação. Cada um vem com um teste. Serei testado sendo um professor e tendo responsabilidade diante dos meus alunos. Então, cada um ele vem com uma missão que ele faz tudo para poder dar certo, né? E que dê certo. Ele fala, o suicídio não consiste apenas em provocar a morte instantânea. Vejam só, a morte instantânea é o suicídio direto. Um tiro no ouvido, veneno, enforcamento, pula na água para se afogar. Isso, o suicídio direto. Mas acontece também o suicídio indireto, que a maioria das pessoas não se atentam para o que é o suicídio indireto. E o que é o suicídio indireto? Tudo que faça para apressar a extinção das forças vitais. Esse é o suicídio indireto. Então, o que é? É o álcool, é o fumo, as drogas, excesso de comida e muitas outras coisas. Os desequilíbrios sexuais, tudo isso provoca o quê? A diminuição das forças vitais e a pessoa desencarna antes do dia previamente marcado. Ele pega a sua malinha e vai embora antes do dia que deveria ir. Isso é o suicídio indireto. Sabemos também que suicidas são espíritos falidos. Veja só, a palavra forte. Espíritos falidos. Mas é possível a recuperação, como nos relata o escritor Camilo Castelo Branco, no livro Memórias do Suicida. E nesse livro, o Camilo oferece aos espíritos e a todos nós o alento e a esperança. O Camilo se suicida porque ele estava ficando cego. Imagina um escritor ficando cego. Dependia da sua escrita para manter a família. E ele ficando cego. Então ele se desespera e aos 42 anos ele dá um tiro no ouvido. Ele vai para o Vale dos Suicidas, passa um tempo, sofre, depois é recolhido e é levado para o Hospital de Maria. E lá ele se recupera. E depois de recuperado, ele vem com o livro Memórias do Suicida, contando a sua experiência dolorosa, para alertar a todos que não cometam o suicídio. Sabe? É um livro memorável o Memórias do Suicida. O suicida, ele vai passar mais ou menos tempo na espiritualidade, dependendo do caso, e ele voltará. Mas vejam as condições. Ele voltará com um corpo em condições penosas e terá que repetir o programa terreno que deixara de executar. Então ele vai ter que voltar para repetir a experiência. Passará também pela tentação do suicídio. Vejam, meus irmãos, a seriedade. A essa tentação terá que resistir, pois foi devidamente esclarecido no plano espiritual, na espiritualidade. E daí, meus irmãos, a gente compreende determinadas pessoas, aquele estado, ele diz o seguinte, aquele estado mórbido de certas pessoas,
Aquela pessoa que vive com angústia, vive inconsolável, vive na tristeza, na insatisfação, só compreendidas por ele mesmo. Porque ele relembra o suicídio e ele traz essa tristeza no seu espírito. Mas Deus nos permitiu que conhecêssemos a verdade através da doutrina espírita. Fiquemos, meus irmãos, muito atentos com todos que convivemos. Prestemos atenção naquele olhinho que está boiando na lágrima e a lágrima ainda não caiu. Prestemos atenção no nosso jovem, no nosso companheiro, na nossa companheira, no nosso colega de trabalho. Que muitas vezes aquele mal vem corroendo a pessoa e no momento que menos se espera, ele comete o suicídio. E lembrarmos da beleza que é a vida. Lá em casa, nesses dias de sol, Cláudia e eu resolvemos fazer faxina. E mexemos, lava a parede, lava a cortina e mexe. Agora vocês imaginam, né? Do alto dos meus 83 anos, né? Fiquei morta com farofa, né? Você calcula a situação da criatura. Morta de tanto cansado. Mas é uma situação, um cansaço tão bom da gente sentir que está vivo, que ainda pode limpar uma parede, que pode esfregar um chão, que pode lavar uma cortina. Então a beleza, a gente ouvir uma boa música, ver um bom filme, ver uma graça de uma criança, ligar para um amigo que precisa muitas vezes de um apoio, ler um bom livro, escrever alguma coisa, aprender alguma coisa. Hoje em dia, com a facilidade, quantos de nós têm a oportunidade de aprender, fazer um curso, uma novidade na nossa vida, né? Aprender a fazer um belo de um pão, aprender a fazer um crochê, aprender a fazer alguma coisa em termos de artesanato. Quanta coisa nós podemos ilustrar a nossa inteligência. Porque cada coisa que aprendemos, não pensa que aquilo vai se perder. Não, a nossa aquisição, nós levaremos da Terra tudo aquilo que aprendermos em termos intelectuais e o nosso exercício na moral, na caridade, no amor. Isso é patrimônio do espírito. Por isso não importa a nossa idade. Sempre estaremos em condição de aprender, de evoluir, de melhorar de alguma forma, né? E aqui ele fala, vamos prestar atenção naquelas pessoas com as quais convivemos, ajudando a todos os tristes do caminho, antes que se afastem da vida pela falsa porta do suicídio. Porque a primeira decepção que o suicida tem é que acaba de cometer o ato e fala, mas o que aconteceu comigo? Continuo vivo. Não morreu. Porque morre o corpo, mas o espírito continua, né? E aqueles que cometeram o ato, eles precisam das nossas preces, do nosso carinho. A melhor maneira de ajudar quem foi pelo suicídio são as nossas preces e o nosso carinho. Antônio de Aquino, ele tem uma reflexão muito interessante quando ele fala das graças que devemos dar a Deus e a Jesus. Que grande parte das criaturas, elas chegam ao espiritismo, vejam só, acossadas por um desespero, por uma angústia, por uma dor, seja delas próprias ou de um ente querido. A maioria de nós que chega à doutrina espírita vem pela dor. Tem uns que vêm pelo amor, né? Uma minoria, mas a grande maioria vem pela dor. É uma doença, é uma dificuldade em família e a gente chega às portas da doutrina espírita. E no tempo de Jesus acontecia a mesma coisa. As pessoas procuravam Jesus em busca de cura, de alívio, de uma paz que elas procuravam.
E o que Jesus faz? Ele consola, ele cura e ele oferece a paz. Ele ilumina, Jesus ilumina. E a doutrina espírita também, meus irmãos, ela nos fortalece e nos ilumina. Mas é interessante que muitos vêm e depois dos primeiros contatos a pessoa se afasta porque ele não descobriu o milagre que o seu espírito esperava. Porque ele achava que chegou na casa espírita, aconteceu um milagre. E não aconteceu, ele vai embora decepcionado. E Antônio de Aquino fala, é preciso pensar, é preciso fazer uma retrospectiva da própria vida, porque é dentro de cada um de nós que residem as causas que conduziram aos dias presentes, seja de felicidade ou de dificuldade. A culpa das frustrações, das dores, do desespero, da angústia, estão dentro da criatura humana, dentro da própria criatura. Mas nós nunca achamos que somos culpados, né? O culpado sempre é o mordomo ou o vizinho, né? A gente nunca acha que é o culpado. E ele diz o seguinte, que Jesus se manifeste através de nosso exame de consciência. Lembramos que quando Jesus curou, ele advertiu que quem os curava era a fé dos que já a possuíam no coração. Então, meus irmãos, tenhamos fé. Nos momentos de desespero, que a gente acha que não tem mais força, que é preferível fugir da vida para ter solução, tenhamos fé, tenhamos coragem. Eu costumo dizer que quando o problema é muito complicado, a gente tem que entregar para o grande matemático que é Deus, para trazer a solução dos nossos problemas. E Antônio de Aquino diz, tenhamos fé, que Jesus nos abençoe e que essa vibração permaneça no nosso ambiente. Deus abençoe a todos.